Ele prometia algo impossível, e mesmo assim, todo mundo acreditou. Dobrar o dinheiro em 90 dias. Sem risco, sem esforço, milhares de pessoas entregaram tudo o que tinham. E não era pouco, era salário, era poupança, era a vida inteira. O nome dele? Charles Ponzi. E isso não era investimento. Era uma bomba. Prestando atenção, porque isso ainda acontece hoje. Muito mais do que você imagina. Antes de tudo explodir, Ponzi era só mais um fracassado. Nascido na Itália. Família comum, que já foi rica um dia, e isso marcou ele. Porque ele não aceitava ser normal. Ele queria riqueza, status, luxo, sem esforço. Quando herdou dinheiro do pai, não investiu. Gastou. Roupa cara, restaurante caro, cassino. Queria parecer rico, mesmo sem ser. Até que o dinheiro acabou. E aí veio a realidade. Sem diploma, sem carreira, sem futuro. A única saída, fugir. Ele foi para os Estados Unidos. Chegou com um sonho, ficar rico rápido, mas encontrou outra coisa. Trabalho pesado, salário baixo, humilhação. Ele tentou de tudo. Garçom, pintor, operário, vendedor, nada durava, ou ele largava, ou era demitido, porque tinha um problema. Ele não queria trabalhar. Ele queria dinheiro, rápido. E isso mudou tudo. Sem dinheiro, ele começou a roubar pequenas coisas no começo. Depois, pior, dormia na rua, passava fome. Mas quando ganhava algum dinheiro, gastava tudo de novo, como se fosse rico. Era um ciclo, fracasso, ilusão, queda. Até que ele encontrou algo, um banco, trabalhando como funcionário. Ele viu um esquema, um golpe. Pagar clientes antigos. Com dinheiro dos novos parecia funcionar. E aquilo ficou na cabeça dele, guardado, esperando o momento certo. Mas antes disso, ele foi preso. Tentou falsificar cheque. Deu errado. Cadeia. Saiu. E fez pior. Tráfico ilegal de imigrantes. Cadeia de novo. Agora, presta atenção. Isso aqui é importante, porque depois disso, ele não virou melhor. Ele ficou mais perigoso, mais esperto, mais frio e, principalmente, mais desesperado. Ele precisava de uma ideia, uma grande ideia, aquela que mudaria tudo. E ela veio de um lugar improvável. Uma carta simples, comum, mas que carregava algo diferente. Um pequeno detalhe que ninguém ligaria. Mas ele ligou e foi aí que nasceu o golpe mais famoso da história. Dentro daquela carta tinha algo estranho, um cupom internacional, um pedaço de papel que parecia inútil, mas não era. Ele percebeu algo, uma diferença de preço, pequena, quase invisível, mas real. Era arbitragem. Comprar barato em um lugar, vender mais caro em outro. Legal, simples, antigo. E foi aí que tudo começou. Na teoria, funcionava. Na prática, não. Porque o lucro era mínimo. Ridículo. E o custo matava tudo. Não dava dinheiro. Nunca daria. Mas ele não desistiu. Porque ele entendeu algo muito maior. Não importava se funcionava. Importava se parecia funcionar, e isso muda tudo. Ele criou uma empresa, nome bonito, estrutura simples e uma promessa absurda. 50% de lucro em 45 dias. 100% em 90 dias. Sem risco, sem erro, sem perda. Agora pensa, você escuta isso hoje e já desconfia, mas naquela época era ouro. As pessoas queriam acreditar. E ele sabia disso. Ele não vendia investimento. Ele vendia esperança. Começou pequeno. 18 pessoas. Primeiro mês, pagou todos, com dinheiro de outros. E aí, explodiu. Porque quem ganhou, contou. E quem ouviu, correu. Filas começaram a surgir. Na rua, gente desesperada, implorando para investir. Sim, implorando. Ele virou um fenômeno. O dinheiro não parava de entrar. Milhares por dia. Depois, centenas de milhares. Em pouco tempo ele estava rico, muito rico. Casa gigante, carro de luxo, relógio de ouro. Tudo o que ele sempre quis. E agora, ele tinha. Mas presta atenção nisso. Nada era real. Não existia investimento.
Não existia lucro, não existia negócio. Só existia fluxo. Dinheiro entrando para pagar quem já entrou. E enquanto isso continuava, o sistema vivia. Mas isso tem um limite. Sempre tem, porque uma hora o dinheiro novo para. E quando para, tudo desmorona. Mas até lá, ele parecia invencível. Jornais chamavam ele de gênio, um visionário, um mestre das finanças. Mas nem todo mundo acreditava. Algumas pessoas começaram a olhar mais de perto. E o que encontraram era impossível. Ele precisava de milhões de cupons. Mas no mundo inteiro, quase não existiam. Ou seja, era mentira. E quando essa verdade apareceu, foi o começo do fim. No começo, ninguém quis acreditar. Mesmo com provas, mesmo com números, mesmo com lógica. Porque quando o dinheiro já entrou, a mente trava. Você não quer perder, você não quer aceitar, você não quer ver. Então você nega. As pessoas defendiam ele. Defendiam com força, como se fosse pessoal, como se atacar o golpe fosse atacar elas. E isso é perigoso, porque mantém o esquema vivo, mesmo quando já está morto. Mas a verdade não para. Ela cresce, silenciosa, e de repente explode. Os jornais começaram a cavar mais fundo, mais agressivo, e aí apareceu o que ninguém queria ver. Os números não batiam. Nunca bateram. Nunca iriam bater. Ele prometia lucros gigantes, mas não existia operação, não existia estrutura, não existia base, só entrada de dinheiro, nada mais. E quando fizeram as contas, ficou ridículo. Para sustentar aquilo, ele precisaria de milhões de cupons. Mas no mundo inteiro, não existiam nem perto disso. Era impossível. Simples assim, impossível. E quando isso foi publicado, o castelo começou a rachar. Primeiro, dúvida. Depois, medo. E então, pânico. As pessoas correram, literalmente. Filas gigantes. Gente desesperada. Gente chorando. Gente gritando. Todo mundo queria sacar. Mas tinha um problema. Não tinha dinheiro. Nunca teve. O dinheiro que entrava já tinha sido gasto ou usado para pagar outros. Era um buraco sem fundo e agora todo mundo queria sair ao mesmo tempo. E isso quebra qualquer sistema, mesmo os legítimos. Imagina um golpe. Bancos começaram a sentir pressão absurda, saques em massa, e alguns não aguentaram, quebraram. E quando o banco quebra, o efeito é em cadeia. Uma queda puxa outra, e outra, e outra. Famílias perderam tudo, economias de uma vida inteira desapareceram em dias sem aviso, sem volta. E enquanto isso, ele ainda tentava segurar, dizia que era mentira, dizia que era perseguição, dizia que estava tudo sob controle. Mas já era tarde, muito tarde. A confiança acabou. E sem confiança, o esquema morre. Sempre. Autoridades entraram em investigação formal. Agora não era mais jornal, era o governo. E aí não tem discurso, não tem carisma, não tem lábia, só prova. E tinha muitos documentos, em depoimentos, registros, tudo apontando para a mesma coisa. Fraude escancarada, gigantesca, incontestável. E aí veio o inevitável. Prisão, o homem que era tratado como gênio, agora era tratado como criminoso. Mais de 80 acusações. Uma pilha absurda. Mas ele fez o que sabia fazer, negociou, manipulou, reduziu o dano, pegou menos tempo do que deveria. Muito menos. E isso revoltou muita gente. Porque enquanto ele cumpria a pena, milhares estavam destruídos. Sem dinheiro, sem futuro, sem saída. Mas a história não acaba aqui. Porque quando ele saiu, ele não mudou. Não aprendeu, não se arrependeu, nada disso. Ele tentou de novo. Sim, outro golpe. Outra promessa. Outro esquema. Como se nada tivesse acontecido. Mas agora era diferente. O nome dele já era conhecido. Queimado, marcado, ninguém mais confiava. E sem confiança, não existe golpe. Dessa vez, falhou rápido. E isso foi o golpe final. Porque agora não tinha mais volta. Sem dinheiro, sem status, sem
influência. Sozinho, totalmente sozinho. A esposa foi embora, os amigos sumiram. Os investidores odiavam ele. E tudo aquilo que parecia eterno sumiu. Rápido, violento, definitivo. Ele envelheceu, quebrou, cansou e terminou. No fundo, morreu pobre, em um hospital de caridade. Sem luxo, sem fama, sem ninguém, só silêncio. E isso é o mais importante. Porque não é sobre ele, nunca foi. É sobre o padrão. O mesmo padrão, que se repete de novo e de novo e de novo. Promessa alta, risco baixo. Dinheiro fácil, sempre igual. Só muda a embalagem. Hoje pode ter outro nome, outra cara, outra tecnologia, mas a essência é a mesma. E o final também. Alguém ganha muito. E muita gente perde tudo. Sempre, sem exceção. Então guarda isso. Se parece perfeito, não é. Se promete demais, não é real. Se todo mundo está entrando, cuidado. Porque quando a queda vem, ela não avisa. E quando você percebe, já é tarde. Muito tarde.